Na aula passada, nós terminamos de responder a pergunta sobre quem é que vai habitar nas tendas de Sem. Na aula de hoje, vamos apenas firmar alguns conceitos ensinados. Vimos nas duas aulas passadas que os descendentes de Sem e os descendentes de Jafé acabarão unidos no futuro, unidos em Cristo, conforme se vê aqui nesta imagem. Todos os povos gentios unidos com os hebreus, isto é, uma imagem simbólica da união entre judeus e gentios como membros do povo de Deus na era da igreja. Por que isso? Porque quando Deus habitou nas tendas de Sem, através da encarnação de Jesus Cristo, Jafé, que representa os gentios, gregos e romanos, por exemplo, acabou sendo incluído nessas tendas, pois nosso Senhor Jesus, que é semita, salvou e continua salvando a gentios jafetitas. Isso mesmo, o que parecia profecia apenas para Sem, tornou-se uma bênção universal, alcançando inclusive os descendentes de Jafé. É por isso que eu falei que a profecia de Noé com certeza se refere a Deus habitando nas tendas de Sem, porque foi o fato de Jesus vir a este mundo e ter dado início à sua igreja é que os gentios de todas as partes puderam ser alcançados pela pregação do Evangelho. Não à toa, Efésios 2, versículos 11 a 22, une os descendentes de Sem de Jafé em Jesus. Olha o que diz parte desse trecho. Outrora vós, os gentios, isto é, os descendentes de Jafé, estáveis separados de Cristo, excluídos da cidadania de Israel, ou seja, da cidadania de Sem. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados. Ele, Jesus, é a nossa paz, que de ambos quem? Judeus e gentios, fez um só povo. Então, qual interpretação adotar? Não há qualquer dúvida com respeito a isso. Embora ambas as interpretações sejam possíveis, aceitáveis, nós aqui do canal EBC decidimos dar preferência à interpretação de que é Deus quem habita nas tendas de Sem. Essa interpretação que nós adotamos acabou possibilitando a habitação dos descendentes de Jafé no meio do povo de Deus, significando que, no final das contas, por causa de Cristo ter encarnado, todos os gentios, incluindo nós, fomos alcançados pela pregação do Evangelho promovida por Jesus. Não foi ele que mandou a sua igreja pregar o Evangelho por todo o mundo? Não foi ele que, por meio do Espírito Santo, capacitou cada crente a ser uma testemunha em Judéia, Samaria e até os confins da terra? Além disso, quero destacar que a interpretação de que é Deus quem habita nas tendas de Sem, ela gera uma linha profético-tipológica perfeita que percorre toda a Escritura, porque nós temos Deus habitando nas tendas de Sem, no tabernáculo no deserto, lembra? Temos Deus habitando nas tendas de Sem quando Salomão construiu o templo. Temos Deus habitando nas tendas de Sem quando Jesus andou por este mundo no meio do povo semita. E, por fim, temos Deus habitando não apenas nas tendas de Sem, mas com todos os gentios redimidos na nova criação, na nova terra. Então, meu irmão, minha irmã, a encarnação de Jesus foi o cumprimento direto da profecia de Noé. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, diz o texto de João 1,14. Por que é importante enfatizar que a profecia de Noé diz respeito principalmente a Jesus Cristo? Porque se ela dissesse respeito exclusivamente a Jafé e seus descendentes, seria apenas uma profecia histórica da inclusão dos gentios na herança de Israel, como se vê aqui nesta imagem. Agora, se a profecia está focalizando Deus mesmo, como nós defendemos aqui nas duas aulas passadas, então trata-se de uma das profecias mais antigas da encarnação, a saber,
Deus habitando em carne semita nas tendas do povo de Sem. Foi o Deus Todo-Poderoso, assumindo forma humana, nascendo como homem, vivendo e morrendo como homem para nos salvar. Professor, mas não dá para negar que houve ali naquela profecia de Noé uma ambiguidade, um duplo sentido, não é mesmo? Sim, mas o belo disso é que, no final das contas, um cumprimento possibilitou o outro, como eu venho dizendo. O fato de Jesus ter habitado entre nós foi que possibilitou aos gentios de todo o mundo fazerem parte do povo de Deus. Note que no final de Gênesis 9:27 diz assim: "E Canaã lhe seja servo". Aqui é uma referência, com certeza, ao fato de que os descendentes de Canaã seriam servos dos descendentes de Jafé. No final das contas, nós vimos que para Cã não houve bênção nenhuma a não ser maldição. Foi dito na profecia que os descendentes de Canaã, o filho de Cã, seriam servos tanto dos semitas quanto dos jafetitas. E, de fato, foi realmente o que aconteceu. Os cananeus se tornaram servos dos hebreus, chegaram até a ser escravizados por eles, e os cananeus também foram dominados pelos descendentes de Jafé, porque alguns povos da Europa, povos descendentes de Jafé, dominaram os cananeus em algum momento da história. Passando agora para o final do capítulo 9 de Gênesis, vamos para o versículo 28 que diz: Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Veja, meu irmão, minha irmã, que Deus manteve Noé vivendo por mais 350 anos. Você sabia que somente Matusalém, o homem que mais tempo viveu neste mundo, teve mais tempo de vida? Isso mesmo. Então, Noé foi o segundo homem que mais tempo de vida teve neste mundo, apesar da queda que ele teve, da embriaguez, aquela embriaguez que foi caçoada por Cã e que acabou gerando toda essa confusão da maldição de Cã, da bênção profética sobre Sem e Jafé. O que aprendemos disso? Aprendemos que a misericórdia do Senhor sempre vai estar sobre seus filhos. Noé falhou? Falhou. Mas quem não falha, Deus sempre será misericordioso para com os seus. O que Noé poderia fazer, meu irmão, minha irmã? Ele pecou, mas com certeza se arrependeu e continuou tocando sua vida. É assim que todo crente deve fazer. Pecou? Arrependa-se. Procure acertar, seja mais cuidadoso. Se nós fôssemos resumir a vida de Noé, o último versículo de Gênesis 9, versículo 29, diz assim: Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Se nós fôssemos resumir a vida de Noé, diríamos o seguinte: foi um homem crente que serviu a Deus e foi usado como instrumento do Senhor para preservar os animais e a humanidade. Mas também foi um homem normal, falho, limitado, que errou, como todos nós. Ah, professor, mas a Bíblia disse lá no início, em Gênesis 6, que Noé era um homem justo, íntegro, entre os seus contemporâneos. Eu quero que você entenda uma coisa: ser justo na Bíblia significa ser justificado no Redentor. Em outras palavras, ser justo tem mais a ver com ser justificado em Cristo, isto é, ter a justiça de Cristo sobre si, do que ter uma justiça própria, natural. E justiça própria ninguém tem, pelo menos não uma que lhe garanta a salvação. Todo crente em Deus tem uma justiça imputada, isto é, uma justiça creditada na sua conta pelo próprio Deus. E sabe de quem é essa justiça que foi creditada? Ela é de Jesus, é a justiça de Cristo. Então, como é que eu devo entender quando pessoas são chamadas de justas na Bíblia? Você deve entender que são pessoas que se esforçam para dar o seu melhor para agradar a Deus e só fazem isso porque foram justificadas no Redentor. Isso mesmo, aprenda de uma vez por todas. Somente Cristo é o justo que não cai.
Todos nós, embora sejamos chamados de justos na Bíblia, o que somos de fato é justificados em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.